Hoje eu tô aqui com ele, que é professor, é ator, é diretor, é cenógrafo. E se você chamar ele para encher uma laje, ele vai também. Alex Cardoso. Obrigado, William. O Alex tá com a sua peça, Deus Sujo, com várias apresentações, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Você, fã de arte, vai curtir junto comigo esse papo muito legal. E Alex, como é que é essa peça, cara? Essa peça ela fala deu sujo, né, cara? Eu tive bastante insight assim sobre nome e tudo mais. Aí eu falei assim que, mas pô, como é que eu uno a espiritualidade à natureza, né, ao meio ambiente? Que é um tema que me afeta muito, né? Eu fico percebendo, né, também assim de que a espiritualidade está diretamente ligada à criação de Deus. E muitas vezes a gente tá lá, sabe, fazendo os nossos cultos, né, as nossas coisas e a gente não tá cuidando da obra, da criação de Deus. Então, assim, acaba ficando vazio, né? Ele deu uma coisa pra gente cuidar, né? E a gente diz que louva ele, mas destrói a sua criação. Então, às vezes eu fico meio assim, como assim, né, cara? Eu assisti a peça agora, da primeira vez que a gente conversou, eu não tinha assistido, que a gente fez, foi pré-estreia, e dessa vez eu já assisti. Eu achei ela intensa, ela mexe com a emoção da gente o tempo todo, é muito legal. A gente explode de emoções, né? É um rio que deságua realmente dentro da gente. É. Você esperava isso dela? Era a sua intenção? Rapaz, eu não esperava que as pessoas fossem tão afetadas pelo, pelo que acontece em cena. Mas é muito assim, porque foi muito estudo, né, como é que eu afeto, como é que eu me conecto com com o ser humano, né. E aí como é a maior dificuldade foi como é que eu daria voz ao rio, né. Então aí eu comecei aquela pergunta: "Se o rio tivesse voz, o que ele nos diria?". E aí eu comecei o estudo começou lá desde os primórdios mesmo, sabe, é muito antigo, assim. Ele está aqui antes da gente, né. Então eu falei assim: "Ele viu tudo o que aconteceu com a gente e tudo que acontece com a gente, provavelmente ele sabe o que vai acontecer com a gente". Então, assim, eu vou dar voz a ele. O que é que ele está vendo? O que que o rio está vendo? Aí eu tive que mudar, né, o meu ponto de observação, que a gente chama, né, eu falei assim: "Como é que eu olho o rio falando? O que que ele falaria para nós, né?". Então, eu acho, assim, que o que ele diz, assim, não é tão legal não, porque a gente começa a conhecer que ele tem uma história, ele não nasceu sujo, né, ele nasce muito limpo, então, assim, ele tem um lugar que nasce e tem um lugar que morre, então a gente faz essa relação com a gente mesmo, sabe. Então, assim, eu falei assim: "Nossa, que legal isso, né". Não foi eu que escrevi o texto, eu só dei rascunho de 2 cenas só para o Reginaldo Nascimento, que é o dramaturgo do espetáculo, e ele pegou umas nuances, assim, né, muito por conta do que acontece em cena, é por causa do texto. É é muito, assim, por causa da criação do Reginaldo, né. E quando eu peguei o texto pela primeira vez, assim, eu falei assim: "É tanta coisa, será que eu vou dar conta de transmitir o que o texto me transmite?". Me transmitiu nessa primeira leitura. Então, assim, é muito por conta do que ele escreve, né, do que ele diz, né, cara, né, do Rio. Eu entreguei um argumento para ele, eu acho, assim, que ele deu uma folheada, eu acho que ele já foi capturado por isso, porque ele também tem eh, essa necessidade, né, de falar da natureza, né, e tudo que se faz com ela, né, esse descaso todo, não só das autoridades, mas também do ser humano em geral, assim. Então, assim, ele pegou e colocou, assim, o seu coração, a sua alma no texto, então isso aí transmite também para as pessoas, né. Eu sou um canal, né, eu sou um canal onde o rio passa. Ah, dessa divindade que é o rio, né? Nossa, e é uma divindade mesmo. A gente não tem noção, é porque a gente está meio poluído por essas culturas modernas, né, e eu acho, assim, que a gente tem que dar uns passos para trás e a gente começar a ver como é que nós, seres humanos, tratávamos a natureza, tratávamos as divindades, a espiritualidade. E aí, quando a gente volta, a gente percebe
que eles espiritualizavam tudo, tudo. Era o sol, era o vento, era a tormenta, é o rio, é o animal, né, os seus ancestrais, né, eles honravam os seus ancestrais, e o rio ele é uma em todas as culturas antigas, o rio é uma divindade. E tem uma coisa numa conversa que a gente teve que eu achei legal, que é a sua relação direta com a sua história com esse espetáculo. Quando você fala que você foi num trabalho de campo, uma trilha que tinha umas flores amarelas. Nossa, né, foi olha, tem tanta coisa, cara, para dizer desse espetáculo, mas isso só aconteceu, né, todas essas coisas que eu percebi e eu fui perceber depois das coisas acontecerem. É inacreditável isso. Eu falei assim: "Eu só fui fazendo", para mim era mais um texto, mais uma peça de teatro, e aí depois eu comecei a ver, meu Deus, olha só, por que que essas coisas aconteceram e por que que eu percebi isso? Porque eu tomei uma decisão de fazer as coisas organicamente. Não forcei nada, tipo assim, não sequestrar, sabe sequestrar as pessoas? Tentar convencer as pessoas a me ajudarem, a estar no projeto. Cara, eu não fiz nada disso, só uma pessoa. Aliás, 2 pessoas eu convidei, né, que foi a cantora Ana Oliveira e o HD para fazer a técnica, né, de luz e som, quando os músicos não estiverem ao vivo. Então, essas 2 pessoas foram as únicas, assim, mas o espetáculo já estava, vamos colocar assim, pronto, pronto entre aspas, porque essas pessoas mudaram bastante o espetáculo, interferiram bastante, mas assim, eu não forcei nada, assim, as coisas foram acontecendo e se revelando a mim. Tem detalhes que são, assim, incríveis. Um detalhe, assim, muito incrível que eu falei assim: "Poxa, eu tô aqui próximo de mostrar para o público um ensaio aberto", né. Aí eu falei assim: "Poxa, eu não visitei o Rio, perto da onde eu nasci". Aí que eu falei assim: "Meu, eu nasci perto do rio? Atrás da minha casa tinha um córrego". Né, cara? E atrás da minha casa onde eu morava quando criança tinha um córrego, né, a gente chamava até de valeta, essa valeta ela pegava todo o esgoto e levava e encontrava com o rio que era 2 ruas para baixo. Aí que eu comecei a perceber, falei assim: "Vou lá, hoje, antes de apresentar o ensaio aberto, eu vou lá visitar o rio, vou lá ver como é que ele tá", porque fazia mais de 20 anos que eu não olhava para o rio, da onde eu nasci. E quando eu cheguei lá tinha assim, para descer, eu não tinha como descer, não sabia mais o caminho, como chegar até o rio, aí uma senhora estava do lado e falou assim: "Ah, você pega aqui, ó, entra aqui nesse portãozinho aqui, você vai descendo, você vai descendo". E nessa que eu fui descendo, na hora que passou as árvores, assim, nas margens do rio, assim, tinha um mar de flores amarela de um lado, um mar de flores amarela do outro, e eu passando no meio para encontrar com o rio. Parece que ele preparou, sabe, cara, uma recepção para mim, foi muito louco, porque foi isso que eu entendi naquela hora, eu falei assim: "Olha, você veio me visitar, então aqui, ó, eu te recebo com flores, cara". Foi uma coisa absurda, assim, que aconteceu. O detalhe é que eu uso no espetáculo umas flores amarelas, cara. Só que essas flores amarelas, eu coloquei no espetáculo semanas antes. Nossa. Que eu estava fazendo um estudo, nossa, tá precisando um pouco de cor por causa da cenografia, tal, né, para dar uma quebrada ali, porque o chão é vermelho e são pedras, né, um chão vermelho e pedras e barro. Eu falei assim: "Meu, tá faltando uma cor", sabe, mas pensando assim esteticamente mesmo, só em paleta de cor mesmo. Aí eu com a minha sobrinha, né, a Kelly, e aí eu falei assim: "Poxa, que cor será que eu coloco? Cor será", aí bateu amarelo em mim, aí eu peguei e fui numa loja e falei assim: "Putz, se eu comprar flor de verdade, né, cara, vai durar uma apresentação só", então eu comprei aquelas artificiais, né, cara, mas o mais real possível. Fui com Achei exatamente a flor amarela, Nossa. né, na loja, comprei um buquê de flor amarela, vou usar isso no espetáculo. Nem tinha percebido. Isso semanas antes, aí depois o rio vai Te e recebe. me recebe com as flores amarelas. Olha. E é a mesma espécie, tá? A Nossa. mesma espécie, cara. Eu peguei, olhei o vídeo e falei assim, cara, é a mesma flor. Então foi tudo meio que preparado assim, né, cara? A outra, no texto, né, são coisas pessoais, mas o dramaturgo ele não conhece a minha vida. Não conhece mesmo. São coisas fortes mesmo, sabe, cara? Então, eu lendo o texto
né? Pô, são coisas muito fortes, né? Assim, pra gente, pessoalmente, ficou mais forte ainda, porque depois de eu estar apresentando o espetáculo, sabe? Depois de ter já apresentado o espetáculo e tudo mais, eu venho pro estúdio e tal, começo a pensar no espetáculo, e aí vem caindo fichas. A minha mãe, ela faleceu, né? Ela fez a passagem e, e eu e as minhas irmãs, assim, ficamos assustados quando a gente levou ela no médico. Ela tava pesando 27 quilos, cara. Então ela tava realmente secando mesmo, porque a doença dela, ela desaprende a comer, líquido já não pode, então vai perdendo coisa, 82 anos, né, cara? Então ela foi emagrecendo, então ela perdeu peso. Então, assim, ela morreu muito magra. E no texto eu falo, né, cara, que ela secou de tristeza. Nossa. A Mina, né, a dona Mina secou de tristeza, então isso bate muito forte. A outra coisa é de que quando o meu pai vai embora, porque meus pais são separados e no dia que meu pai foi embora mesmo, né, de vez, eu estava em casa e meu pai trabalhava numa empresa e o transporte deles era uma Kombi. Cara, isso aí foi cair minha ficha tempos depois de eu Depois. ter feito a peça, e eu me lembro exatamente do dia que meu pai foi embora, né? É, tipo assim, foi dolorido, foi dolorido. Eu acho que as pessoas têm que ser felizes, né, cara? Eu acho assim que ele fez uma escolha, né? Eu espero que tenha sido boa para Uhum. ele, né? E o fato dele ir também, a gente sente falta, é ruim e tudo mais, mas eu entendo ele, cara, sabe? Porque a pessoa tem o dever de ser feliz. A pessoa tem que estar bem também, né, cara? Eu acho assim que ele pôde até mostrar pra gente que a gente também tem que estar bem, né? Então, assim, eu não julgo, não critico, né? Porque a pessoa tem que estar bem, né? Então, assim, meu pai, assim, é uma pessoa, assim, né, cara, que me ensinou muita coisa, né? Eu devo muito, muito a ele, assim. O fato dele ter ido embora, assim, não gerou em mim uma revolta, né? Eh, eu tenho as minhas opiniões, mas eu entendo, compreendo e aceito, né? A pessoa precisa ser Sim. feliz, né? Ela tem um dever de ser feliz, né? As pessoas ficam presas assim em relações assim, de que não tá feliz aí só porque tem filho, sabe? Não, cara, tem que ser feliz. Mesmo porque esse lance de ir embora, é, não tem culpado, né? Só não deu certo, ponto, ponto, né? Então, e ele foi embora numa Kombi. E, É. e o Reobaldo disse que o pai dele foi numa Kombi. E Nossa. o, e o Reginaldo Não não sabia. sabia disso, desse Não detalhe, sabia. não sabia disso. Depois de um tempo, eu falei assim, nossa, meu pai foi embora numa Cara, Kombi mesmo. nossa. Nessa sala aqui, sabe, que você passou por ela assim, tava no sofá, meu pai chegou e falou assim: me ajuda a pegar umas coisas. Eu nem sabia que ele tava indo embora de vez. Me ajuda a pegar umas coisas aí. Fui lá e coloquei, ajudei ele a Na colocar as Kombi. coisas Nossa. numa Kombi. A Muito peça louco, tem. cara. Eu sei que eu estendi bastante, mas você faz os Não, seus cortes lá e, tranquilo, nossa, tô achando ótimo. né? E ah, uma coisa que a gente tava conversando e que eu achei lindo você falar isso, da questão da cultura, como se a gente fosse um peixe dentro d'água, cara. Fala um pouquinho disso que eu achei, assim, incrível, assim. Ah, tá. E foi o Saramago, né, que falou, né, cara, numa deixa dele, numa entrevista dele. Não sei se eu tava lendo ou se eu tava vendo. E aí a gente sempre lê coisas, né? Ele pegou e falou assim: ah, a gente não entende a cultura, a gente não dá importância para a cultura, porque a gente está mergulhado nela. E aí ele falou assim: eu não sei como vou dizer assim. Ele pegou e falou: o peixe, por exemplo, o peixe ele não sabe que está na água. Ele só sabe que está na água quando ele sai dela. Por quê? Porque ele está envolvido, tudo que envolve ele, seja comida, respiração, temperatura, sabe? Tudo que envolve o peixe é a água. Então ele está mergulhado, não tem uma parte do peixe que não esteja fora da água. Então quando ele sai, aí ele começa a se bater, fala assim, meu, o que que tá faltando? O que que tá faltando? O que que tá faltando? E morre por falta da água. A cultura é a mesma coisa, eu acho que a gente vai perceber a presença dela na falta. Falta. A gente tá tão envolvido por. Nossa vida é cultura, né? A nossa vida é É cultura. cultura. Não tem uma parte nossa Eu achei incrível que essa. não esteja mergulhado na cultura. Agora,
eu acho que nem é possível a gente sair da sair cultura, dela. né? Nem Realmente é é. possível. A E gente cria uma acontecia. outra, né, cara? Ah, a gente vai para uma, para outra, mas dela a gente não sai dela. O dia que a gente sair dela, a gente morre. Mesmo que a gente Uhum, tente sair dela, a gente não consegue. E, e é por isso, né? E aí, eu estava até conversando com você, né, sobre subtexto, né? Sabe, tem algumas peças que a gente vê e fala assim, não, é muito legal, mas tem alguma coisa que falta, sabe? Tem alguma coisa que falta. O subtexto é um pouco isso, uhum. né, cara? A gente só percebe a falta, Falta. mas a presença, a gente fala assim, nossa, é uma peça muito legal e tudo mais e tal. O que que ela tem de bom? Muitas vezes é o subtexto. Subtexto, cultura, Saramago, peixe, tudo isso Uhum, parece que vira uma bola só e a gente percebe que muitas coisas a gente não percebe a presença. Que é igual mãe, uhum. né, cara? A gente só percebe quando Não ela tá ali. não está ali, né? O ar, as coisas assim vitais para nós assim, muitas vezes a gente só percebe a falta, não a E você falou presença. de a gente faz aquilo que faz a gente feliz. É claro que esse espetáculo te faz feliz por causa da realização, Sim. mas como é o sentimento dele para você, de quando você sai dali com toda essa carga que ele traz? Olha, na verdade, eu não queria estar fazendo um espetáculo, né, cara? É, deu sujo, né, cara? Eu, eu falo no final do espetáculo, talvez um dia eu consiga parar de fazer, porque já não estará mais sujo, né? O rio, né, não estará mais sujo, não vai estar mais assim tão largado, né? Tão desrespeitado assim. Talvez um dia eu não faça isso. Ou, Quando eu termino. ou, ou talvez um dia ele seja uma referência histórica do Deus que um dia foi sujo. Oh, é verdade, Quem oh, sabe um é dia ela verdade. se torne Eu já fui sujo. um dia, né? Eu era assim, assado e tal, né? E quem sabe, mas a gente espera, né, que seja, que a gente consiga falar sobre isso. É, E, eu também acho. Cara, eu vou fazer um comentário. Eu vi um filme, né, cara, que era assim, pós-apocalíptico, né, e tal. E aí uma criança achou um esqueleto de um passarinho, né? E aí ela começou a perguntar o que é isso? O que é isso? Porque não tinha animais no planeta. Nada sobreviveu e tinha lá o osso, né? E aí o pai falou que o pai dele contava a história de que, sabe, tinha animais, sabe, voando. Ela perguntou, não sabia nem o que era um animal, sabe? Era um ser vivo que ficava suspenso no ar. A criança ficou assim. E aí ele começou a contar de como era o mundo quando tínhamos água, animal, floresta, mas ele nem, não vivenciou isso, né? Ele vivenciou, o pai dele vivenciou o fim disso. uhum. E aí começou a contar histórias, né, cara? Uau, Eu não sei, puta, é muito, muito que, forte, assim, por causa de um osso, né? Então, foi bem interessante, assim, será que, né, cara, a gente... E às vezes quando eu vou na represa, no rio, eu falo assim, meu, será que isso vai durar? Né, cara? sim. Mas você durou, né? E Tudo. vai, provavelmente. Eu acho que tem uma coisa também, sabe, William, que esse espetáculo me faz refletir. A natureza não precisa da gente, cara. É. Ah, cuide da natureza. Ela não precisa ser cuidada, ela precisa ser respeitada, cara. Ela não precisa da gente. Porque se ela vier, mano, ela nem sabe que a gente existe, cara. Ela passa por cima. Hum. Ela faz o caminho dela, sabe, cara? As florestas. A gente vai queimar? Vai queimar. Mano, mas deixa lá. Eu acho que assim, Nós vamos passar, ela vai se renovar, né? eu tenho uma amiga em Veneza, ela me mandou um vídeo na época da pandemia, porque Veneza é muito, né, é muito agitado e tal, e quando eu tive lá assim, a gente não vê o fundo dos canais, a gente não vê os fundos dos canais por tanta sujeira e poluição e tal. E aí na pandemia, né, não podia estar aquele fluxo de pessoas, né, então ficou só os moradores, e aí ela pegou e comentou assim que ela viu uma raia no canal, sabe, de Veneza, assim, eu falei assim, ela falou assim, cara, eu acho que na história a gente nunca viu isso acontecer, sabe aquela água limpa lá? E aí eu comecei a pensar que a natureza, cara, ela se renova e ela se limpa, né? Mas a gente é que suja, a gente é que degrada e tudo mais. Eu acho que assim, se a gente não fizer nada,
Ela já vai caminhar. já vai. Ajudar muito. Já vai. Ah, não, ajuda muito. Tem gente que diz, se você não fizer nada, é a melhor coisa, sabe? Só de você não agredir, já tá limpo, cara. Limpo. Você não precisa construir coisas, de purificar e tudo mais. Não, é só não sujar, Só mano. deixar o ciclo natural que o ciclo natural Deixa, vai. cara, deixa, não, guarda o seu lixo no seu lixo, põe as coisas no lugar que, meu, é lá que não pode, né? Sim. Lá é que não dá. Então, Cara, assim, então, valeu por essa conversa. nossa, eu falo Consegui. pra caralho, né, Não, mano? que ótimo. Vai estar na íntegra, É, vai é, ser muito louco. Próximas apresentações. Quando vão ser? olha, hoje, né? Hoje mesmo eu tô indo para São Francisco Xavier, né? Na Casa Corpo, que é uma casa assim que se dedica à pesquisa e ao estudo do corpo para o ser humano e, consequentemente, para a arte. Mas não é só para o artista, né? Então, assim, tô indo lá, que é um lugar assim que tem uma significância muito grande também na minha carreira e também na vida do artista, né? Pro estudo, pro preparo, são pessoas muito competentes, né? O Carlos Ramires e a Ana Clara Bomil. Então são duas pessoas assim, super capazes, assim, que estão mais preocupadas com a gente, né? Como é que a gente se coloca a serviço, né? Então vou estar lá hoje e no sábado eu vou estar no Colinas pela segunda vez, né? Eu estreiei lá Sábado, dia 6 6 de junho, 6 de junho. né? Aí eu já começo a campanha, né, para fazer as apresentações, porque o espetáculo foi selecionado, né, para estar no Festival Internacional da Casa Tanicho, que fica em Mérida, Yucatán, Mérida, no México. Então, assim, é um dos festivais assim Internacional. mais importantes. E também eu fui convidado também para mostrar esse espetáculo no Centro Teatral de Ricerca, que fica em Veneza, na Olha. Itália. Então, assim, é um presente esses dois convites, né? Eu espero que venha mais. Uhum. Então, assim, é o Deus sujo, é o rio rompendo barreiras, como ele mesmo diz, né, cara? E uma coisa assim que eu não imaginava, né, que ia ter essa projeção toda, mas, mas assim, é resultado do trabalho de muita gente. O espetáculo é um espetáculo solo, mas nunca sozinho. Então, quando essas coisas acontecem, eu vejo assim, não acontece que é por causa do Alex, é por causa do texto, é por causa, né, da Maiara Costa, que prepara o meu corpo, da Amália Pereira, que fica de olho, sabe, cara, como é que a palavra sai da minha boca, o Reginaldo, os músicos, né, cara, que criaram toda a atmosfera do espetáculo. Então, assim, é... e fizeram uma pergunta, eu quero repetir isso, né, fizeram uma pergunta para mim, como que é sustentar um espetáculo por 50 minutos em cena, sozinho, e a gente não dorme, né? A gente Uhum. fica Fica preso, preso a né? ele, com Fica certeza. preso a ele assim. Falei assim, olha, eu não sustento esse espetáculo, quem sustenta é toda a equipe. É o tema, é o rio, é a espiritualidade dele, né, cara? Toda essa divindade que tem em volta do rio, assim, também me sustenta em cena. É o que me sustenta em Sim. cena. É o que eu já disse. Eu sou só um canal pro rio Uhum. passar. Então, sabadão, dia 6 de junho, Teatro Colinas. Não percam, Deus Sujo. É muito bom.